A sua cultura apresenta um programa de opinião, conteúdo e prestação de serviço. Jornal do Povo. Só aqui, na rádio que é 100% o povo de Paranaíba. A partir de agora, as notícias do setor policial de Paranaíba do final de semana. Eu começo com o caso de um empresário que acabou pagando um boleto falso no valor de R$41 mil. O empresário de 36 anos, proprietário de uma revendedora de carros usados, registrou um boletim de ocorrência em Paranaíba após ser vítima de um golpe. Segundo o relato, o empresário adquiriu um veículo e recebeu um boleto para quitar parte do valor. Após realizar o pagamento de R$ 41.887, ele disse aos policiais que descobriu que o documento era falso, pois o emissor e o beneficiário não conferiram as informações do proprietário do veículo. Conforme o boletim de ocorrência, ao descobrir o golpe, ele contestou o pagamento junto ao banco e registrou a ocorrência para início das investigações. Ele ressaltou que não desconfiou inicialmente e realizou o pagamento acreditando ser legítimo. Também ocorrência registrada em Paranaíba no final de semana. Um homem que estava embriagado estacionou a moto para descansar e perdeu o veículo próximo à rodoviária. Segundo o boletim de ocorrência, na madrugada de domingo, um homem de 43 anos de idade registrou o furto da sua motocicleta por volta das 3h55 na Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. Ele contou que havia parado para descansar próximo à rodoviária, na rua Olegário Rodrigues de Freitas, e ao acordar, viu que o veículo não estava mais lá. Conforme o boletim de ocorrência, ele afirmou que a motocicleta estava trancada e que tinha a chave aí na sua posse. Mais tarde, ele retornou à unidade policial para informar que a motocicleta havia sido encontrada no mesmo local que estava estacionada, mas sem nenhum dano. Ele confessou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica, o que pode ter contribuído para esse mal-entendido. Registrado também aqui em Paranaíba, isso na madrugada de hoje, por volta da 1h da madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição policial tomou conhecimento, por meio de 2 boletins de ocorrência, que haviam ocorrido furtos em residências na rua José Garcia Leal, onde diversos objetos foram levados, incluindo roupas masculinas e femininas. A informação sobre os possíveis autores foi aí recebida, o que então possibilitou aí que a polícia fizesse diligências para localizar os responsáveis e talvez recuperar esses itens furtados. Então, durante buscas na rua José Garcia Leal, próximo a um bar, foi vista uma pessoa na calçada. Quando foi feita a abordagem, verificou que tratava-se de uma mulher, identificada como a autora dos furtos. No momento aí que a polícia abordou, ela foi questionada sobre a roupa que ela estava utilizando. Ela disse que as roupas em questão eram provenientes de furtos praticados nas residências, e após relato, então, a polícia entrou em contato com as vítimas, sendo que uma das vítimas reconheceu os objetos furtados. Ela identificou aí, entre outros itens, um vestido de cor verde e uma jaqueta, que estavam sendo usadas pela autora no momento da abordagem. Diante, então, dessa evidência e do reconhecimento dessas peças furtadas, foi dada a voz de prisão a essa mulher, que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, e durante o trajeto não foi constatada aí qualquer lesão corporal durante o exame também de corpo de delito. Essa autora, ela tem 33 anos de idade. Registrado em Paranaíba também, isso foi no último domingo, por volta das 16h58, uma ocorrência de perturbação do trabalho na Avenida Moacir da Silveira Queiroz, em um clube recreativo. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi solicitada, onde, segundo a comunicante, uma mulher de 52 anos de idade, ela estaria realizando uma confraternização em um clube, nesse endereço. E adentrou nesse evento sem autorização um homem, que começou a causar desordem no local. Esse homem tem 42 anos de idade. A polícia identificou aí, esse homem.
E a comunicante também relatou que o autor entrou sem a permissão de ninguém e também não foi convidado. Em dado momento, ele começou a causar uma confusão e uma outra mulher também se apresentou aos policiais e relatou que sofreu ameaças desse homem, né? Ele chegou para ele e disse assim: cala sua boca antes que eu meto a mão na sua cara. E quando a polícia abordou esse homem, então, né, e solicitou a identificação dele, ele negou a fornecer seus dados. Foi dada, então, a ordem de abordagem, solicitado para que ele colocasse as mãos na cabeça. Essa ordem não foi obedecida, onde foi emanada mais uma vez, né, a polícia disse mais uma vez para ele, né, para ele colocar as mãos na cabeça. E ele então se voltou para um dos sargentos que estavam atendendo a ocorrência e ele estava portando uma espingarda, né? O sargento estava portando uma espingarda calibre 12 e relatou que ele não iria obedecer à ordem, né? Foi realizado então um disparo de munição dessa arma, né? Uma arma com bala de borracha e novamente emanada a ordem aí para que ele colocasse as mãos na cabeça. Ele continuou a desobedecer às ordens, foi realizado mais um disparo aí de bala de borracha e ele se voltou para a direção do sargento, partiu em sua direção e deu um soco nele, né? Mas tentou, né, na realidade, dar um soco nele, mas não acertou e foi contido então. Devido a essa atitude, foi necessário então o uso da força moderada para contê-lo, sendo necessário também o uso de algemas, né? Após conter o autor, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências. Consta ainda que o autor apresenta um corte na parte frontal da cabeça e um hematoma no peito do lado esquerdo e 2 hematomas na região das costas. Durante a confecção do boletim de ocorrência, ele passou aí a proferir ameaças ao sargento que atendeu a ocorrência, dizendo que esse policial iria acabar sendo transferido de lugar, dando a entender que planejava atentar contra a vida do policial. Ele também afirmou que estava adormecido, mas queria voltar a ser quem era antes e que o policial então iria ver quem era o netinho da fuzil. Essa então ocorrência registrada em Paranaíba ontem por volta das 18 horas e 50 minutos. Registrado aqui em Paranaíba ainda uma averiguação para preservação de direito. Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada no último sábado por volta das 10 horas da manhã por um homem que disse que tinha acabado de sair de uma barbearia. Ele disse que foi fazer a barba e que o cabeleireiro, um homem de 31 anos, após terminar o serviço, perguntou ao cliente, então, né, se poderia dar uma abaixadinha na costeleta, fazer tipo um corte degradê, sem mencionar ao cliente que esse serviço haveria um custo. Também, depois de terminar o serviço, perguntou ao cliente se poderia fazer o pezinho do cabelo, também sem mencionar se haveria algum custo e sequer informar sobre os valores, né? Depois que finalizou o serviço, o homem, então, né, o cliente de 30 anos de idade, foi efetuar o pagamento via Pix, né, achando que pagaria a quantia de R$40 pelo serviço, quando ele foi então surpreendido pelo cabeleireiro, informando que o valor seria de R$120. Logo então houve o desentendimento entre as partes e o homem, para deixar o estabelecimento, pagou, né, a quantia, os R$120, e de imediato acionou a polícia militar para que o acompanhasse até o referido local. O homem, né, retornaria ao local para resguardar as partes envolvidas. A polícia foi até o local, conversou com o dono desse salão. Ele relatou que realmente não informou o valor que cobraria, mas que fez o serviço. Perguntado então se havia alguma tabela exposta aos clientes com os valores, ele disse que não tinha, mas que está providenciando. E também foi questionado ele se ele teria alvará de funcionamento. Ele disse que não tem. Diante dos fatos então e a discussão acalorada entre as partes e não entrando em nenhum acordo, foram os envolvidos encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil e o homem, né, o dono do salão, acompanhou os policiais aí sem uso de algemas, mas acompanhou na viatura. Registrado também
ocorrência de vias de fato. Essa ocorrência que foi atendida na última quinta-feira na Avenida dos Expedicionários. Segundo o boletim de ocorrência, o autor é um homem de 49 anos. Outro envolvido também é uma mulher de 24 anos de idade e uma outra adolescente de 17 anos de idade. A polícia militar foi acionada pela adolescente, que relatou que o seu ex-padrasto foi até a residência onde ela trabalha como babá e começou a discutir e ofender a sua irmã, que com xingamentos contra ele, né? E ela pediu para que o mesmo saísse de lá e ele foi em direção a ela e a empurrou. A mulher relatou ainda que também entrou em luta corporal, né, com o homem e que a sua irmã, para defender o seu pai, agrediu ela, também entrando os três em luta corporal. Chegando no local, estava somente a adolescente de 17 anos, com algumas escoriações pelo corpo, e a sua irmã foi aí por meios próprios, né, até a Santa Casa, devido às lesões que sofreu durante essa briga. Diante dos fatos, então, a menor, acompanhada de sua mãe, foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil para a confecção do boletim de ocorrência. Registrado também aqui no final de semana, no último domingo, por volta das 17 horas no último domingo, dia 17, por volta das 23 horas e 10 minutos, um fato de lesão corporal, abandono de incapaz, desobediência e abordagem para averiguação de suspeito. Esse fato que ocorreu na rua Araxá 5, no bairro Industrial de Lourdes, próximo ao tratamento de esgoto. Segundo o boletim de ocorrência, os envolvidos, né, o autor é um homem de 26 anos de idade. Um outro envolvido também é uma criança de 3 anos de idade. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento pelo local quando viu um homem conduzindo uma bicicleta cor-de-rosa, modelo feminino, saindo de uma casa que é frequentemente conhecida por ocorrências no Sigo, envolvendo a venda de drogas, e também é frequentemente frequentada por usuários de droga, e esse homem estava carregando uma criança em um de seus braços. Diante, então, dessa suspeita e pelo horário avançado, a polícia realizou uma abordagem para melhor averiguar aí a ação, né, desse homem e qual que era o intuito dele, né? Foi dada uma ordem de parada para ele ignorou e aí saiu aí na bicicleta, né, pedalando com a criança no seu braço, aumentou a velocidade e fugiu, quase caindo no córrego Fazendinha. Segundo o boletim de ocorrência, quando ele tentou atravessar uma ponte de madeira, então foi quando ele quase caiu aí, né, que ele estava com as crianças no braço. Mesmo um dos policiais tentando acompanhar esse homem a pé, correndo atrás dele e emanando aí reiteradas ordens para que ele parasse, ele desobedeceu e só foi possível alcançá-lo com a viatura já na rua Araxá 5, próximo ao tratamento de esgoto. Quando foi então empenhado novamente em realizar a abordagem, ele tentou entrar em um terreno baldio com a bicicleta e, percebendo que ele seria alcançado, ele jogou a criança no chão. Em seguida também caiu, levantando e novamente fugindo, onde finalmente a polícia conseguiu imobilizá-lo aí logo a alguns metros de distância. Foi realizada a busca pessoal, não foi encontrado nada de ilícito na sua posse, mas aí de suas ações de desobediência e fuga ocasionaram aí a sua queda, né, e a da criança, né, essa criança de 3 anos de idade. Segundo o boletim de ocorrência, ele teve aí diversos machucados, né, a criança inclusive teve aí alguns machucados no joelho, na coxa esquerda, no cotovelo esquerdo, e no autor não foi possível identificar nenhuma lesão a um olhar aí externo. Quando a polícia indagou ele, né, o porquê ele empreendeu a fuga, ele não soube explicar. Ele disse que a todo instante ele ficava mudando aí as suas versões, né? E relatou que havia efetuado o consumo de bebida alcoólica e que se tratava de um usuário que também havia realizado o consumo de maconha na casa da avó materna da criança, que entregou para que ele levasse até a casa do pai, né? Entregou o neto para que levasse até a casa do pai. E ficou com receio de ser abordado com o menor
na sua posse, né, nas condições em que ele estava, já que ele estava aí com as condições psicoativas alteradas. Perante, então, o que foi relatado, foi acionado o Conselho Tutelar, né, para que acompanhassem até a residência da avó dessa criança, que confirmou que realmente havia entregado seu neto na posse desse homem para que entregasse para o seu ex-genro. Diante disso, então, ele foi conduzido até a delegacia de polícia civil. Já a criança, né, com as lesões descritas, também foi encaminhada para a delegacia no banco traseiro aí do veículo do Conselho Tutelar. E o homem, né, foi informado sobre o que havia, o pai da criança foi informado sobre o que havia ocorrido, o qual foi entregue na delegacia de polícia civil à guarda do seu filho. Já a avó da criança e o homem foram apresentados na unidade de polícia para que possam responder na medida de suas ações. Essas ocorrências registradas em Paranaíba no final de semana.